Olá, amigos. O Kawai está me sugerindo esse fundo e é até bem sugestivo, né? Eu não sei se na região em que você se encontra está aí a questão da chuva, né? Que está chovendo no dia de hoje, pelo menos na minha região. Um tempo frio, chuvoso e é muito gostoso estar numa ladeira com uma picanhazinha, uma batatinha, né? Muito bom essa sugestão do Kawai, né? Muito gostoso. Mas nós precisamos falar de coisa séria. Gente, O Brasil, o Brasil está se transformando. Estão tentando transformar o Brasil numa bagunça nacional. E tudo oriundo do bolsonarismo. Infelizmente, essa é a realidade. Eu sei que tem bolsonarista que vai ficar bravo, vai me xingar, não tem problema. Pode comentar à vontade. Só quem sabe parte da história e que viveu a história e que conviveu com pessoas da história é que pode dizer o que eu estou dizendo. Se você não conhece o Lula, não comente. Você tem que saber profundamente quem é o Lula. Lula foi um cara que desde antes dele ser presidente, ele andou por lugares que você nem imagina. Tanto aqui no Brasil como fora. Ele esteve em Cuba na época da Revolução Cubana, ele esteve na Bolívia, ele esteve na própria Venezuela. Lula é um cara vivido. O Lula, quando ele sabia que tinha uma greve lá no Rio Grande do Sul de ferroviários, por exemplo, ele ia lá. Ele queria saber o que estava acontecendo, qual era realmente o problema. O Lula esteve no Mato Grosso, no Acre, na Amazônia, vendo in loco o problema dos indígenas. Por isso que ele discute a questão indígena hoje, ele sabe o que está falando. Eu tive um amigo, desses amigos que passam pela nossa vida. O cara era um aviador da nossa aeronáutica brasileira. Na época da ditadura militar, ele era um capitão, piloto de helicóptero. Ele recebia ordens do comando do tipo: olha, nós vamos construir uma transamazônica lá na Amazônia e os índios não estão querendo deixar. Então você vai lá com o seu helicóptero, passa por cima, o que tiver de gente embaixo você mete bala. Desaba a metralhadora, pode matar criança, velho, quem tiver no caminho. E esse cidadão até hoje tem problemas de insônia por conta de pesadelos em relação a esse ato que ele teve que cometer. Ele estava sob ordens. Então, gente, o militarismo é isso. O militarismo e o Bolsonaro, enquanto o Lula corria o Brasil e se inteirava dos problemas do país, por conta própria, inclusive, o Bolsonaro estava dentro de quartel tentando afrontar os seus superiores por conta de salário. O Bolsonaro é esse cara, sim, mercenário, doente por dinheiro. Ele e a sua família miliciana. Quando vocês ouvem falar isso, é uma realidade. O cara não presta. E hoje tem uma série de deputados e senadores que vieram oriundos dessa farra do bolsonarismo, querendo continuar mamando nas tetas do governo, ficam gritando lá em plenário contra índios, contra negros, contra o Lula. O Lula sabe o que está dizendo quando ele fala do Maduro. Ele esteve na época do regime pior da Bolívia, ele esteve lá, da Venezuela, ele esteve lá. Ele conhece esses problemas em loco. Em Cuba, ele esteve lá. Vocês não entendem. É a história que está dizendo isso. O Lula cometeu erros, muitos, muitos. Infelizmente, trouxe alguns amigos para o governo que realmente o conduziram para muitos erros. Mas pense bem antes de vir aqui numa plataforma e falar bobagem que você não conhece. Pelo menos consulte os livros. Um abraço.